Olá, meu nome é Rose Domingos e nós vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa. Para nós darmos início, nós vamos começar com 3 conceitos com os quais nós vamos nos deparar ao longo das aulas. Se trata da linguagem, da língua e da fala. Qual a diferença entre eles? Então, quando eu vou falar em linguagem, eu estou falando de comunicação. Quando eu falo em comunicação, eu estou falando em pessoas, né? Aqui nós estamos falando especificamente em pessoas. Essa comunicação se dá não necessariamente por meio da palavra, seja ela oral ou escrita. Essa comunicação pode se dar das mais diversas formas. Por meio de a forma como eu me visto, por exemplo, pode ser um tipo de comunicação, cores, gestos, símbolos, desenhos. Então, quando eu me deparo, por exemplo, com um semáforo, aquelas 3 cores do semáforo estão me comunicando. Então, aquilo é um tipo de linguagem. Quando eu tenho uma placa de trânsito, eu estou me comunicando, é um tipo de linguagem. Quando eu faço um gesto, há ali linguagem, porque há ali comunicação. Certo? Quando eu estou em um outro país e eu vejo aquele símbolo que é aquela cruz vermelha, eu sei que aquilo está relacionado à saúde, é comunicação. Essa comunicação pode se dar como linguagem verbal, que é quando eu falo ou escrevo, e também da forma não verbal, que são desenhos, que são as cores do semáforo, por exemplo. Isso é uma linguagem não verbal. Algumas linguagens vão pedir um código, que é a língua. Então, o nosso código, quando nós falamos no Brasil, nós temos como língua oficial a língua portuguesa. Então, essa língua portuguesa é um conjunto organizado, é um conjunto de coisas, de ingredientes que eu uso para falar, para escrever no dia a dia. Então, o nosso código oficial é a língua portuguesa. Dentro desse código, que a gente estuda nos bancos escolares, nós vamos ter a gramática. A gramática, fazendo um exemplo, eu posso comparar a uma receita. Para fazer um bolo, eu preciso daquela receita que vai me nortear para fazer o bolo. Então, a gramática é mais ou menos isso com relação à língua portuguesa. Há alguns tipos de gramática, eu vou falar aqui sobre 2. A gramática normativa, o nome já está dizendo, vem de norma, então a linguagem normativa são as normas que regem a língua portuguesa. E a gramática descritiva, então, que descreve essa língua. Porque nós sabemos que às vezes algumas regras que a gramática normativa traz, nós não usamos no nosso dia a dia. Então, é comum, por exemplo, dizer te amo para a mãe, para o pai, para o namorado, para a namorada, mas a gente sabe que a gramática manda dizer amo-te. Por quê? Porque nós não podemos iniciar em português do Brasil uma frase com pronomes oblíquos, me, te, se, nos, vos, né? Isso são normas e que são estudadas pela gramática normativa, enquanto que a descritiva vai falar dos usos que há realmente na língua, porque nós sabemos que ela vai sofrendo variação ao longo do tempo. Exemplo disso é o você, que algumas regiões do Brasil usam hoje em dia. Esse você já foi vossa mercê, vosso ser, para chegar até aqui como você. E hoje nós sabemos que as pessoas que falam o você usam simplesmente ser. Você sabe que a língua portuguesa é fácil, né? Então isso mostra que vai havendo uma variação. Algumas dessas variações são incorporadas pela gramática normativa e outras não. Vale lembrar então que eu posso ter uma gramática que tenha normas e mesmo assim ter conhecimento da gramática descritiva. Já quando eu uso a palavra fala, enquanto língua é um conjunto organizado, é um conjunto social, a fala é uma manifestação individual. É a forma como eu me manifesto usando esse código que é a língua portuguesa.
esse código do nosso país, como primeira língua, vale lembrar. Então, é nessa fala que nós vamos ter algo chamado preconceito linguístico. Por quê? Porque o modo como nós falamos, ele vai estar diretamente influenciado por algumas questões, como, por exemplo, o lugar onde eu vivo, o lugar onde eu moro. Então, é comum que nós aqui no Sul falemos fogão e que lá no Rio de Janeiro as pessoas falem fogão. Aqui na nossa região nós falamos leite, embora nós escrevamos leite, mas em algumas regiões, aqui mesmo em Santa Catarina, vão falar leite. Ah, mas então vale tudo? Não, não é que valha tudo. Eu vou continuar escrevendo leite, mas isso não impede que na fala não haja diferenciações dependendo da região onde eu vivo, certo? Então, é preciso ter uma língua escrita para haver um código que seja comum a todos. Então, não tem como eu escrever de um jeito em Santa Catarina, de outro no Rio Grande do Sul, de outro no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Acre. Então, nós temos um jeito só de escrever para o Brasil, mas formas diferentes de falar dependendo de onde eu esteja. Alguns outros aspectos vão também ser importantes. Por exemplo, a profissão que eu exerço, as gírias, então vai depender da idade, o meu jeito de falar. Se eu sou mais velho ou mais jovem, se eu trabalho com familiares ou não, porque às vezes a forma como eu falo dentro da família é diferente da forma como eu falo numa entrevista de emprego ou na escola com os meus colegas. Tudo isso se dá por meio da fala, é no âmbito da fala que nós vamos sentir mais essas variações. E o preconceito linguístico, então, se dá nesses termos. É comum nós olharmos, se nós vemos um conjunto de pessoas, cada uma de um estado, às vezes surge aquele riso, mas olha o jeito que aquela pessoa fala. Isso é um preconceito, e é um preconceito linguístico. Então, quando eu digo que fulano fala engraçado, esse engraçado vai soar como um preconceito linguístico. Também nós temos de estar muito atentos, por exemplo, quanto à idade, porque às vezes eu posso ter uma avó que diz sole para sol, que diz flauda para fralda, que diz bolsa para bolsa, mas nós, como pessoas que estamos nos bancos escolares, que estamos sendo privilegiados por isso, nós podemos saber que ela está falando o diferente, não o errado. E é o diferente do meu jeito de falar, né? Para ela isso é comum e ela está se fazendo entender na comunicação. Então ela está se comunicando, ela está usando uma linguagem, ela está usando uma língua porque ela não está inventando, só que ela está falando de um modo diferente daquele como eu falo. Agora, cabe a mim não julgar essa pessoa por aquilo que ela fala, porque ela só fala assim porque ela aprendeu assim no seu tempo, né, de criança, de adolescente, quando ela começou a ter a internalização dessa língua que ela utiliza. Então, nós podemos ver que esse preconceito linguístico, ele é tão prejudicial para as pessoas que sofrem, como os outros preconceitos que nós estamos acostumados a ver por aí, certo? Então, só relembrando, as três coisas se diferenciam entre si e é no nível da fala que o preconceito linguístico vai existir, certo? Prazer inenarrável estar com vocês.